Olá, sejam todos bem-vindos ao Orvalho em Gotas, o nosso espaço de louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus. Hoje é o primeiro vídeo oficial do nosso podcast Selo Divino. É um espaço que eu separei para ter um bate-papo com vocês. E aqui eu quero conversar, é mais do que um estudo. Não, não quero trazer aqui somente um estudo, trazer uma narrativa que vocês simplesmente. Não, é um espaço que eu quero conversar com vocês. É um lugar onde eu quero trazer reflexões para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Eu quero que vocês vejam esse lugar aqui como a sala da minha casa, que é o lugar onde eu tô. A gente senta, a gente conversa, a gente troca uma ideia, onde a gente reflete, troca, como eu diz uma amiga minha, troca figurinhas, não é mesmo? E aqui hoje eu quero falar de um tema muito interessante, que é identidade. Jane, identidade? Essa internet aqui tá cheio falando sobre identidade, essa internet aqui tá cheia de temas falando sobre propósito. O que mais você tem para falar? Espera um minutinho, a gente já vai conversar. Mas vamos trazer uma pessoa a mais para essa conversa? Vamos chamar Deus? Vamos chamar o Pai para conversar com a gente? Então, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai de amor, Pai de bondade, louvado, exaltado, santificado seja o teu nome. Hoje é o primeiro vídeo dessa série, desse estilo podcast, onde a gente vai trocar um bate-papo, vai refletir sobre a tua palavra em forma de diálogo, em forma de conversa. Eu posso estar sozinha aqui na sala da minha casa, fisicamente, mas eu quero convidar o Senhor para espiritualmente estar aqui conosco. Que esse diálogo, Senhor, fale nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo conecte os nossos corações com o Teu coração, para que a gente tenha uma integração, Senhor, nessa conversa. Seja conosco, Pai. Dirija, Senhor, cada uma dessas palavras, cada diálogo aqui, Senhor. Que eu fale aqui, mas que a pessoa que vai estar assistindo, Senhor, esse vídeo, converse comigo e responda lá as perguntas que nós vamos fazer para nós mesmos. Que elas troquem, Senhor, conosco aqui, Senhor, essa que tem uma interação. Pode não ser visível nesse momento, mas eu tenho certeza que o Senhor vai estar guiando, instruindo e dirigindo todas as coisas. Ser presente, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema hoje é, como eu disse, identidade. Mas como assim identidade? Original versus cópia. Quem você tem sido? Como viver a identidade que Deus te deu? Em Gênesis, que é o texto básico do nosso podcast de hoje, ele fala assim, Gênesis 1, 26 e 27, conhecido por muitos, por todos, ele fala assim: façamos, pois, o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus, quando eu estava criando o mundo, ele se reuniu e falou, vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança? Então já começa que a gente tem dentro da gente um selo, o selo divino. Por isso o nome do nosso podcast, Selo Divino. Você tem o DNA de Deus dentro de você. Você tem o DNA de Deus dentro da sua alma. Quando você foi criado com um propósito. Você foi... Ah, Jeane, você vai falar de propósito? Não. Eu estou falando da sua identidade. Você foi criado único, exclusivo. No Salmo 139, 16, o próprio salmista, ele fala que antes mesmo que nós fôssemos formados, os olhos do Senhor já nos via. Ele já tinha determinado os nossos olhos. Então, ao longo da vida, muitos de nós fomos crescendo com rótulos,
que não nos pertence. Algo que foi colocado em nós, etiquetas que foram colocadas em nós, que não fazem parte do selo original de fábrica. E é sobre isso que eu quero falar com você. Aqui, o Senhor falou assim, primeira coisa, você tem a marca do Criador. Vamos por um ponto. Primeira coisa, você tem a marca do Criador. Você tem o selo divino em você. Você é único, você é exclusivo e você é raro. Justamente por ser único, por ser exclusivo, você tem uma raridade. Você é peça única. Mas o que você tem escolhido para sua vida? Ser uma cópia? Você tem baseado a sua vida nos rótulos? O que você tem colocado na sua vida? Voltamos. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa tem sido a identidade de Deus para você. Você é semelhança de Deus. Você tem a identidade, o caráter de Deus dentro de você. Esse é o primeiro ponto. Você foi criado não para ser uma pessoa passageira que vem aqui e passa. Não, você tem uma identidade exclusiva sua. E aí eu quero que você se pergunte, quais comportamentos e crenças você tem deixado apagar sua identidade? Traumas, talvez? O que você tem deixado atrapalhar quem você é, quem você foi criado para ser? Segunda pergunta. Qual voz você tem ouvido que tem ditado as regras da tua vida? O que você tem ouvido? A quais vozes você tem dado ouvido? Que você é fraco? Que você é falho? Que você não vai dar em nada nessa vida? Ah, igual eu. Daqui mais um pouquinho, Giane, você já vai chegar na casa dos 50. Você não deu em nada. Você não fez nada da sua vida. Você vai esperar o quê? Morrer? É isso? Quais são as vozes que você tem ouvido? Ah, porque você não fez uma faculdade. E era isso que Deus tinha planejado para mim? Era isso que Deus tinha planejado para você? O que você tem ouvido? Quais vozes você tem ouvido? Segunda reflexão que eu quero que você pense. O que essas emoções têm feito com você? O que essas vozes têm gerado de emoções em você e essas emoções têm feito com você? O que você tem tido inteligência emocional para lidar com essas vozes? Ou você tem sofrido angústias, agonias? Como que tá isso daí? Como que você tá, hein, amiga? Conta pra mim. Como você está? Como anda a tua emoção? Você tá triste? Deprimida? Ai, eu não tenho valor. Ai, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. O que as vozes têm dito a você? O que as suas emoções têm dito para você de você mesmo? Como anda isso daí? Quais áreas das suas emoções
estão precisando ter uma revisão. Vamos sentar para revisar? Vamos sentar? Você já sentou no divã de Deus e conversou com Ele e falou das suas emoções, expôs as suas emoções para o Senhor? E os medos? Essa é uma outra emoção que paralisa, não é mesmo? O medo de não agradar as pessoas, o medo de ser rejeitado, o medo de ser você mesmo. A gente está falando de identidade, a gente está falando de nós mesmos, nós estamos falando de quem nós somos, de quem nós fomos criados para ser. E o medo? Como que anda esse medo aí, hein? Fala pra mim. Você tá com medo? Do que você tem medo? Do que você tá fugindo? Isso é uma outra pergunta interessante. Do que você tem fugido? O que você tem colocado como barreira que tem feito você fugir? Quais são as dores emocionais que você está permitindo apagar a identidade de que Deus colocou em você? Identidade de originalidade. Você tem deixado de ser você para ser aquilo que os outros querem que você seja? Você tem deixado de ser original para agradar as pessoas porque você tem medo de rejeição? Você tem deixado de ser você para fazer a vontade alheia quando você não quer fazer aquilo que você está fazendo? Como tem sido isso daí? Terceiro, você tem renovado a sua mente? Você tem reavaliado os seus pensamentos? Em Romanos 12:2, um versículo tradicional da palavra de Deus, Paulo ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas renovai as vossas mentes. Você tem deixado de ser você, de ser original para se tornar uma cópia do mundo? Moldando a sua vida, moldando os seus pensamentos, moldando quem você é, conforme as regras que o mundo original, o mundo de hoje dita. Ah, porque isso aqui vale, isso aqui não vale. Aí porque tem que ser magra assim, aí porque tem que ser curvilínea assim. Ai, Jane, mas você é magra. Ok. Ai, porque... Gente, não é uma questão de ser gordo, ser magro, ser branco, ser preto, ser isso, ser aquilo. É ser você, ser original, original de fábrica. Vamos pegar um exemplo de original. Exemplo famoso. Todo mundo fala de uma bolsa Louis Vuitton, uma bota, um sapato Louis Vuitton, que é caríssimo, que é chiquérrimo, que é isso, que é aquilo. Todo mundo quer ter uma. Mas só tem credibilidade o original. Só tem valor o original. A cópia é só uma cópia. Você tem se moldado para ser original ou para ser cópia? Cópia de quem Deus planejou que você fosse. Que mentiras você tem acreditado nesse mundo que você precisa ser A, B ou C para ter valor? Você tem valor pelo que você é. Você tem valor pelo que Deus te formou para ser. Para de querer ser cópia de você mesmo. Para de se desvalorizar em prol de uma coisa que você não foi chamado para ser. Qual verdade você tem declarado para você? Que tal você começar a reescrever essa história? E aí sim, você vai poder viver aquilo para o qual Deus te formou,
que é o propósito. Você não é mais um. Você não é qualquer pessoa. Você tem valor. Você tem o selo do Espírito Santo em você. Você tem o selo divino de Deus em você. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Pensa nisso, gente. O seu chamado começa, o seu propósito começa quando você valoriza quem Deus te fez para ser. Quando você dá valor, você fala, não, eu vou com você eu mesma. Se houver alguma coisa em você que precisa ser lapidado, o próprio Espírito Santo vai lapidar a partir do momento que você falar, Senhor, me ensina a ser melhor nisso daqui. Porque ele fala para a gente renovar a nossa mente. Em Romanos 12, 2. Renovai as vossas mentes, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos a... Então, aquilo que precisa ser renovado, aquilo que precisa ser lapidado, aquilo que precisa ser limpo, aquilo que precisa ser purificado, se você buscar a presença do Espírito Santo, você vai ser. Mas segundo o original. Segundo aquilo que você foi formado para ser. Segundo aquilo que você foi chamado para ser. Não segundo o mundo. Não segundo as vozes, não segundo as emoções e os medos, não segundo os rótulos que têm sido colocados sobre você. Não, segundo o original. Não queira ser o que os outros são. Não queira fazer as coisas para agradar aos outros. Seja você mesmo. Você foi chamado para ser você. Porque quem você é pode fazer toda a diferença no mundo. Quem você é pode fazer a diferença no mundo. Quem você é, seja você mesmo. Não deixe as vozes desse mundo ficar sobrecarregando você com uma coisa que você não é. Para de querer ser o que os outros dizem que você tem que ser. Para. Seja você mesmo. Seja quem Deus te criou para ser. E aí? Qual é o passo que você vai tomar? O que você vai decidir hoje? Você vai ser você mesmo? Uma sugestão de oração. Antes da sugestão, deixa eu te falar uma coisa. Deus colocou um selo de autenticidade em você. Você é único. Você é único. Lembre-se disso. Vou ler aqui um texto de uma oração final, que eu vou deixar na descrição depois, se você quiser. Essas perguntas que eu fiz, eu vou deixar aqui na descrição também. E eu quero que você reflita sobre isso. E eu vou ler um texto para você, a oração final, para que você possa refletir sobre isso. E quem sabe até orar. A oração é uma sugestão de oração que eu vou deixar aqui para você é essa. Senhor, eu reconheço que eu tentei me encaixar nos moldes que não foram feitos por ti. Hoje eu volto ao molde original. As tuas mãos, as mãos do oleiro. Eu aceito o selo que o Senhor colocou em mim, o selo divino. Eu aceito ser quem o Senhor me chamou para ser. Único, eterno, exclusivo, imutável.
Restaura a minha identidade, Senhor. Cura as minhas emoções, renova minha mente e confirma o teu propósito em mim, em nome de Jesus. Vou deixar essas perguntas aqui para que você reflita. E eu quero que você comente, coloque nos comentários sobre o que essa palavra tem falado na sua alma. Comenta aqui. E se você está vendo alguém que está angustiado, sem saber para onde ir, o que fazer, qual a sua própria identidade, compartilha. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Acione o sininho para as notificações dos próximos vídeos dos próximos podcasts. Mas o mais importante de tudo, você é exclusivo. Você tem o selo de Deus em você. Não deixe ninguém dizer o contrário. Não aceite palavras ao contrário disso. Deus te fez única e exclusiva. Que Deus te abençoe. Amém?